Nos próximos capítulos eletrizantes de Garota do Momento, a vida de Clarice dá uma reviravolta dramática. Após meses perdida em uma névoa de confusão, manipulação e traumas, ela finalmente recupera a memória. E com ela, vem a lembrança do pior dos horrores: os crimes cometidos por Juliano, o homem com quem um dia acreditou poder reconstruir sua vida. Mas ao descobrir a verdade, ela se vê diante de uma escolha difícil: manter-se em silêncio por medo ou encarar de frente o homem que a destruiu. Sem hesitar, Clarice escolhe a verdade. Enfrenta Juliano num embate direto, doloroso e revelador. Pela primeira vez, ela consegue colocar em palavras o que o seu coração já sabia há muito tempo. Acusa o vilão de ter assassinado Valéria, a mãe biológica de sua filha, Beatriz, e denuncia cada crime, cada armação, cada mentira construída por ele ao longo dos últimos meses. Juliano, pego de surpresa, ainda tenta manipular a situação. Faz-se de vítima, inverte os fatos e tenta responsabilizá-la por seus próprios atos. Mas Clarice está decidida. Ela não vai mais se calar. Com todas as peças do quebra-cabeça agora encaixadas, ela percebe o quanto foi enganada e o quanto precisa lutar para proteger a si mesma, sua filha e aqueles que ama. Humilhado e furioso, Juliano percebe que perdeu o controle sobre Clarice. Determinado a silenciá-la de uma vez por todas, ele recorre à sua arma mais suja, a manipulação institucional. Usando sua influência dentro da poderosa família Alencar, ele entra em contato com o sinistro Dr. Pimenta, um psiquiatra corrupto conhecido por internar convenientemente pessoas que se tornavam incômodas para os poderosos. Numa noite silenciosa, Clarice é surpreendida em casa por 2 enfermeiros e um motorista. Dopada sem sequer entender o que estava acontecendo, ela é levada à força para uma clínica psiquiátrica afastada, onde é trancada em um quarto sem janelas, isolada do mundo, sem direito a visitas, sem telefone, sem saída. Era como se tivesse desaparecido do mapa. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual o seu personagem favorito da novela até agora e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Mas o destino, ou talvez algo maior, ainda estava ao lado de Clarice. Beatriz, desconfiada do súbito sumiço da mãe, recorre a Beto, seu tio e agora aliado fiel na luta contra os abusos de Juliano. Os dois acionam o Dr. Gregório, um psiquiatra renomado que havia sido tutor de Clarice anos antes. Juntos elaboram um plano ousado de resgate. Em uma madrugada silenciosa, Gregório invade a clínica, confronta o diretor com documentos comprometedores e liberta Clarice da prisão em que fora trancada. Livre, mas emocionalmente devastada, Clarice encontra abrigo no orfanato de Carmen, em Petrópolis. Lá, acolhida com carinho por Carmen e pelas crianças que sempre admiraram seu coração generoso, ela começa a reencontrar sua essência. Longe das pressões da mansão dos Alencar, longe das mentiras de Juliano, ela volta a pintar. As cores, antes sufocadas pelo medo, voltam à tela. A arte se transforma em cura, e cada pincelada é um passo rumo à liberdade. Mas a tranquilidade dura pouco. Juliano descobre onde Clarice está escondida e resolve mudar de estratégia. Fingindo arrependimento, aparece de surpresa no orfanato com um buquê de flores e palavras doces nos lábios. Tenta convencê-la de que tudo não passou de um mal-entendido. Propõe recomeçarem longe de tudo, em outro país, onde ninguém os conheça. Mas Clarice não é mais a mulher frágil de antes. Ela se mantém firme, recusa as desculpas, encara o olhar de Juliano com coragem e diz, com todas as letras, que não o perdoará, que agora finalmente está livre. Juliano então mostra sua verdadeira face. Joga as flores no chão, derruba os cavaletes e destrói as telas recém-pintadas por Clarice. Sua raiva transborda, e ele promete que ela vai se arrepender por ter se voltado contra ele. De volta à mansão dos Alencar, Juliano se encontra com Maristela, sua tia, e cúmplice nos bastidores da destruição emocional de Clarice. Cínica e perversa, Maristela sugere algo ainda mais cruel. Se Clarice agora está protegida por Carmen e pelas crianças do orfanato, é por ali que devem atacá-la. Corte o coração pela raiz, ela diz. Juliano gosta da ideia. Ele falsifica a assinatura de Clarice numa procuração, utilizando documentos antigos e o apoio de um advogado igualmente corrupto. Com isso, emite uma ordem de despejo contra Carmen, alegando que a propriedade onde o orfanato está instalado pertence legalmente a Clarice, o que não deixa de ser verdade.
já que o imóvel havia sido comprado por Juliano e registrado no nome da esposa como parte de um esquema de lavagem de dinheiro. Tudo é feito de forma rápida e silenciosa. Em menos de 72 horas, uma oficial de justiça aparece no orfanato com a ordem em mãos. Carmen, sem entender nada, tenta explicar que não pode sair de uma hora para outra com tantas crianças. Mas é em vão. Juliano também envia um telegrama ameaçador exigindo que todos deixem o local ou sofrerão consequências ainda mais graves. A cena do despejo é devastadora. Crianças chorando, funcionários atônitos, Carmen tentando manter a calma enquanto embala os pequenos com palavras de esperança. Clarice, ao saber da notícia, sente-se dilacerada. Pela primeira vez em muito tempo, ela desaba. Sente culpa por seu nome estar envolvido naquela atrocidade, ainda que tudo tenha sido forjado por Juliano. Mas Carmen, mulher forte e resiliente, se recusa a ser derrotada. Com a ajuda de doações de antigos benfeitores do orfanato e o apoio discreto de Beto, ela consegue alugar uma nova casa provisória na mesma cidade. Em uma tarde de sol, as crianças são levadas para o novo abrigo. De mãos dadas, com malas modestas e olhos esperançosos, elas deixam para trás a casa onde viveram tantas histórias, mas não se deixam abater. Elas saem de cabeça erguida, longe das garras venenosas de Juliano. Essa atitude cruel do vilão acaba tendo o efeito oposto ao que ele planejava. Ao invés de destruir Clarice, a dor a fortalece. Junto de Beatriz e Beto, ela decide que não vai mais se esconder. Está na hora de voltar para o Rio de Janeiro, de enfrentar Juliano nos tribunais, na mídia, onde for preciso. Chega de silêncio, chega de medo. O trio retorna à pensão onde tudo começou. O mesmo lugar onde Clarice reaprendeu a viver após o primeiro abandono, onde Beatriz reencontrou a mãe, onde Beto encontrou sua redenção. Ali, em meio a lembranças de lutas e vitórias, eles armam um novo plano. Agora é guerra declarada. Juliano não ficará impune. Clarice pretende desmascará-lo diante do mundo, provar que foi vítima de um esquema sombrio e recuperar tudo o que ele roubou dela, inclusive a sua dignidade. Enquanto isso, Juliano, cego de ódio, acredita que ainda tem o controle. Não imagina que os dias de glória estão contados e que a mulher que um dia tentou destruir está mais forte do que nunca. Porque no fim, Clarice sabe que a verdadeira vingança é a justiça. E essa, Juliano, não poderá falsificar. De volta ao Rio de Janeiro, Clarice, Beatriz e Beto reencontram forças no ambiente simples da pensão, agora repleta de novos significados. O lugar onde tantas feridas foram abertas também será o cenário da cura e do contra-ataque. Clarice sente-se renascida, mais forte, lúcida e determinada a não apenas sobreviver, mas fazer justiça. Ela sabe que denunciar Juliano publicamente será arriscado. O vilão ainda conta com aliados poderosos na política, na mídia e dentro da própria justiça. Mas desta vez, ela tem provas. Em uma pasta cuidadosamente montada por Beto, estão registros de transações financeiras ilícitas, cópias de e-mails comprometendo Juliano e Maristela, e principalmente a gravação de uma conversa entre o vilão e o advogado que forjou a procuração usada para o despejo do orfanato. Com esses documentos em mãos, Clarice e Beto marcam uma reunião com a promotora Vera Mourão, uma mulher conhecida por sua integridade e atuação firme contra abusos cometidos por figuras influentes. Vera escuta tudo em silêncio, com um olhar atento, e promete abrir uma investigação. Mas alerta, o processo será longo, e Juliano pode reagir com ainda mais brutalidade. Enquanto isso, Juliano percebe que a situação começa a sair do controle. As redes sociais já começam a levantar suspeitas sobre o despejo cruel do orfanato. Uma ex-funcionária da mansão dos Alencar vaza para a imprensa uma gravação em que Maristela debocha da expulsão das crianças. O vídeo se espalha como rastilho de pólvora, e a imagem da família Alencar, antes intocável, começa a ruir. Maristela entra em pânico. Cobra Juliano. "Você disse que a gente estava seguro!" esbraveja. Ele, irritado, tenta encontrar formas de calar Clarice novamente, mas seus contatos começam a recuar, temendo envolvimento no escândalo. Clarice, por outro lado, ganha cada vez mais apoio. Emocionada, Carmen aparece na televisão dando um depoimento tocante sobre o despejo, destacando a coragem da amiga e o sofrimento das crianças. O público se mobiliza. Doações chegam de todo o país.
Artistas compartilham os quadros destruídos de Clarice, gerando comoção. É nesse clima tenso que Clarice decide dar uma entrevista bombástica em rede nacional. Ao vivo, com a voz firme e o olhar decidido, ela conta sua história. Fala do cárcere na clínica, da perseguição, das farsas de Juliano e da crueldade contra o orfanato. Revela detalhes que chocam o país. Do outro lado da tela, Juliano assiste em silêncio. Pela primeira vez, teme. Não a exposição, mas a perda do poder que sempre acreditou ser eterno. E pela primeira vez, começa a perceber. Clarice não é mais a mulher que ele tentou dobrar. Ela virou uma força que ele não pode mais controlar. Celeste é humilhada e expulsa da escola por causa da gravidez. Mas Lígia enfrenta tudo para defender a filha. E acerta um tapa em Zélia. A notícia da gravidez precoce de Celeste já havia se espalhado pelos corredores da Escola Magnifique como fogo em palha seca. Em pouco tempo todos sabiam. Professores cochichavam entre si, colegas se afastavam disfarçadamente e até mesmo mães de outras alunas começaram a se manifestar. O ambiente, que antes era apenas competitivo, tornou-se cruel. A jovem, ainda tentando assimilar sua nova realidade, agora se via no epicentro de uma onda de preconceito e julgamentos impiedosos. Aos 16 anos, Celeste já enfrentava os dilemas de uma adolescente cheia de sonhos e dúvidas, mas agora também carregava nos ombros o peso da maternidade inesperada e do olhar torto da sociedade. Na escola, os olhares deixaram de ser amigáveis, passaram a ser inquisidores, cheios de malícia e reprovação. Comentários maldosos, risos abafados e piadinhas veladas tornaram-se rotina. Até mesmo seus professores pareciam ter mudado o tom, de incentivo para a condescendência. Foi em um desses dias pesados que Celeste, ao abrir sua bolsa, encontrou um bilhete com letras recortadas de revista. Mamãe do ano. Que vergonha para a escola. O coração da menina gelou. Sentiu-se invadida, exposta, humilhada. Seu rosto queimava, não de febre, mas de vergonha e tristeza. Ela estava prestes a chorar quando Eugênia, sua prima e confidente, apareceu e percebeu algo errado. Ao ler o bilhete, Eugênia ficou furiosa. Com a coragem que lhe era peculiar, ela confrontou a autora, uma aluna mais velha e mimada, filha de uma influente patrocinadora da escola, e a colocou para correr. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Mas mesmo com o apoio de Eugênia, a situação de Celeste só piorava. A direção da escola, liderada por Zélia, mantinha um silêncio desconfortável diante da crescente hostilidade contra a aluna. Não houve assembleia, diálogo ou qualquer tentativa de promover acolhimento. Pelo contrário, quando uma mãe de aluna procurou Zélia diretamente, exigindo que Celeste fosse afastada por má influência, a diretora não hesitou em ceder. A mulher chegou a dizer que não queria que sua filha convivesse com uma garota de moral duvidosa. Zélia, defensora da moralidade tradicional e do prestígio da escola, acatou o pedido sem pestanejar. Eugênia tentou intervir. Foi até a sala da diretoria, tentou argumentar, trouxe à tona o histórico exemplar de Celeste, sua dedicação aos estudos e seu comportamento respeitoso. Mas nada parecia tocar o coração de Zélia, que já havia tomado sua decisão. Para ela, a presença de Celeste manchava a imagem da Magnifique. Naquela tarde, Celeste chegou em casa com os olhos inchados e os ombros caídos. Ao ver a filha naquele estado, Lígia soube imediatamente que algo muito errado havia acontecido. A jovem caiu em seus braços, sem forças para fingir ou segurar as lágrimas. Ela me mandou embora, mãe. Disse que seria melhor eu estudar de casa. Que eu não sou um bom exemplo para as outras meninas. Lígia sentiu o sangue ferver nas veias. O mundo pareceu girar ao seu redor e, por um instante, ela teve que respirar fundo para não deixar a raiva explodir ali mesmo. Mas era tarde. A dor da filha era sua dor. E ela não ficaria calada diante daquela injustiça. Sem dizer mais nada, Lígia pegou sua bolsa e saiu decidida. Foi até a Escola Magnifique como quem vai para a guerra. Os passos firmes ecoaram pelos corredores da instituição, enquanto funcionários e alunos a observavam com receio. Ao chegar à sala da diretoria, bateu a porta com força e Zélia, um pouco surpresa, permitiu sua entrada. Lígia, eu estava esperando que... Cale a boca, Zélia!
Eu não vim aqui para ouvir suas desculpas esfarrapadas. Zélia tentou manter a pose, mas a presença tempestuosa de Lígia a intimidava. Mesmo assim, manteve o tom frio. Eu apenas tomei uma decisão pensando no bem da escola. A gravidez da sua filha, bem, é um assunto delicado. Não queremos que outras meninas se sintam influenciadas por esse comportamento irresponsável. Lígia se aproximou da mesa, os olhos faiscando. Você se escuta, Zélia? Está falando de uma adolescente grávida como se fosse uma criminosa. A Celeste não cometeu nenhum crime. Ela precisa de apoio, não de exclusão. A escola tem uma reputação a zelar. As mães estão preocupadas. Precisamos manter um padrão, um ambiente saudável. Celeste não se encaixa mais aqui. As palavras foram como uma lâmina no coração de Lígia. Um silêncio cortante se instaurou por um instante. E então, num gesto impetuoso, ela ergueu a mão e estalou um tapa no rosto de Zélia. O som ecoou pela sala como um trovão. A diretora ficou paralisada, sem reação. Lígia, por sua vez, virou-se imediatamente e saiu com a cabeça erguida, como quem acaba de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o gesto, embora genuíno, não passou impune. Ao chegar em casa, Lígia foi surpreendida pela presença de Raimundo, que havia sido chamado por Eugênia. O ex-marido, embora também preocupado com Celeste, não aprovava o temperamento explosivo da cantora. Você perdeu o controle, Lígia! Agredir a diretora não vai resolver nada. Eu perdi o controle. Você viu o que fizeram com a nossa filha? Expulsaram ela por estar grávida, Raimundo. Ela foi humilhada, excluída, julgada. A discussão entre os dois subiu de tom rapidamente. Gritos, acusações, lembranças de um casamento fracassado e mágoas antigas voltaram à tona. E ali, no meio daquela tempestade verbal, estava Celeste, encolhida no sofá, com os olhos marejados. Parem, por favor, parem! Eu não aguento mais! Ela gritou em prantos. Vocês não entendem? Eu já tô sendo julgada por todo mundo lá fora. Agora tenho que ver meus pais se destruindo também? O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Raimundo e Lígia pararam imediatamente, constrangidos, tomados por um sentimento de culpa. Celeste saiu da sala e se trancou no quarto, onde chorou até dormir. Mais tarde, sozinha na cozinha, Lígia olhou pela janela e suspirou. Sabia que não podia mudar o passado da filha, mas podia lutar para garantir o futuro dela. O tapa em Zélia havia sido um impulso, mas também um grito. Um grito por respeito, por empatia, por justiça. Começava a repercutir o episódio. Afinal, Lígia era uma cantora famosa e Zélia uma das mais respeitadas diretoras da elite. A escola começava a sentir a pressão. Algumas mães se dividiram. Parte delas apoiava a expulsão, mas outra parte começava a ver que a atitude da diretora fora extrema. Eugênia, por sua vez, mobilizou um grupo de alunos para escrever uma carta aberta em apoio a Celeste. O episódio não apenas expôs o preconceito velado da escola, como também reacendeu uma velha discussão. Até que ponto adolescentes grávidas devem ser acolhidas ou afastadas das instituições de ensino? Celeste, mesmo em meio à dor, havia se tornado símbolo de uma luta maior. E Lígia, com toda a sua força, estava disposta a enfrentá-la de frente. A história estava longe de terminar, mas uma coisa era certa. A partir daquele dia, ninguém mais silenciaria Celeste. Ela tinha voz, tinha história e, acima de tudo, tinha uma mãe pronta para enfrentar o mundo por ela. Na manhã seguinte, Celeste acordou com o rosto ainda inchado pelo choro. Ao espreguiçar-se, sentiu um leve enjoo, algo com que já começava a se acostumar, mas que naquela manhã veio acompanhado de uma sensação estranha de inquietude. Ao sair do quarto, encontrou Lígia sentada à mesa da cozinha, encarando um café frio. O olhar distante da mãe dizia muito. Havia guerra no ar. Mãe, desculpa por ontem, disse Celeste com a voz rouca. Lígia se levantou de imediato, caminhou até a filha e a envolveu num abraço apertado. Você não tem que pedir desculpa por nada, meu amor. Você é a vítima de tudo isso. A única coisa errada aqui foi o mundo ter esquecido o que é compaixão. As duas permaneceram ali por alguns minutos em silêncio, sentindo uma a outra. Até que Eugênia surgiu no batente da porta, com uma expressão de urgência. Tia, Celeste, vocês precisam ver isso. Ela estendeu o celular com um vídeo que começava a circular nas redes sociais. Era a cena do tapa. Alguém havia filmado do corredor da escola, pegando o momento exato em que Lígia acertava Zélia com toda a força da indignação materna. O vídeo, em menos de 12 horas,
Já tinha mais de 50.000 visualizações. Comentários divididos pipocavam por todos os lados. Alguns diziam que Lígia era uma descontrolada. Outros que ela era uma mãe corajosa e que Zélia merecia muito mais. Isso vai ter repercussão, disse Eugênia cautelosa. Vai, e que tenha, respondeu Lígia. Se for para abrir os olhos desse povo, que abra com barulho. A notícia logo se espalhou pelos jornais locais e programas matinais de TV. Convidada por um talk show famoso para comentar o caso, Lígia aceitou sem pensar duas vezes. No programa ao vivo, com os olhos marejados, ela falou da filha, da exclusão, do preconceito e da covardia institucional. Contou com detalhes o que Celeste havia sofrido e concluiu. Minha filha pode ter errado? Pode. Mas que adolescente não erra? O que ela precisa agora é de acolhimento, não de julgamento. Não é a gravidez que define o caráter de uma menina, é a forma como ela enfrenta a vida depois disso. E eu estarei ao lado dela, como mãe e como mulher. A plateia aplaudiu de pé. Nas redes sociais, o vídeo viralizou. O nome de Celeste tornou-se tendência. E com isso, uma nova onda começou a se formar. Escolas, educadores e até celebridades se manifestaram contra o preconceito institucional. Alguns colégios se ofereceram para acolher Celeste de forma respeitosa e inclusiva. Mas nem todos estavam felizes com essa exposição. Zélia, encurralada, convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos. Apresentou a versão de que a decisão foi apenas uma sugestão pedagógica temporária e que a expulsão de Celeste não havia sido formalizada, mas a tentativa de se limpar soou falsa, e as perguntas dos jornalistas foram implacáveis. Um dos repórteres chegou a perguntar: se não houve expulsão, por que a mãe precisaria recorrer à violência? Ou por que a aluna saiu da escola chorando, dizendo que havia sido mandada embora? Zélia gaguejou. Era o começo do seu declínio. Enquanto isso, Celeste ainda enfrentava uma batalha interna. Mesmo com todo o apoio que agora começava a receber, a sensação de vergonha e inadequação persistia. Uma tarde, sentada na varanda, ela foi surpreendida por um carro estacionando em frente à casa. Dele desceu um jovem de mochila nas costas e um olhar hesitante. Era Breno, o pai do bebê. Oi, ele disse, coçando a nuca. Eu vi tudo na TV. Vi você. E queria falar. Lígia o avistou da cozinha e foi até a porta. Não estava preparada para encarar o rapaz. Mas Celeste, com um gesto calmo, segurou a mão da mãe. Deixa, mãe. Eu preciso ouvir. As duas caminharam até o portão. Celeste parou diante de Breno, olhos nos olhos. Você desapareceu, ela disse, sem rodeios. Eu tive medo. Não sabia como lidar com tudo. Minha mãe surtou quando soube. Meu pai ameaçou me mandar embora de casa. Mas, vendo tudo que você está enfrentando sozinha, eu percebi que não dá mais para me esconder. E o que você quer agora, Breno? Eu quero fazer parte. Se você deixar, se ainda for possível, eu estou disposto a assumir, a trabalhar, a aprender a ser pai. Celeste não respondeu de imediato. As lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Era tudo muito cedo, muito instável, mas ali havia uma fagulha de esperança. E para alguém que carregava tanto peso, uma fagulha era suficiente para reacender força.